Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Versículo 10 ao versículo número 20. Os irmãos, mesmo assentados como estão, acompanharão a leitura pelo qual nós traremos a mensagem do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao versículo de número 20. Nos diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta noite, a mensagem que eu quero compartilhar com todos os irmãos aqui é a seguinte mensagem: uma vida de contentamento. E surge uma pergunta, amados irmãos, para cada um de nós. Realmente, nós somos pessoas cristãs contentes? Um filósofo romano chamado Sêneca, ele disse algo interessante. Eu vou ler aqui para os irmãos. Ele disse o seguinte: feliz é o homem que, em quaisquer circunstâncias que se encontre, sinta-se contente. Feliz é o homem que, em quaisquer circunstância que se encontre, sinta-se contente. Mas, amados irmãos, falar em contentamento, sabemos que, na prática, o contentamento é algo difícil e raro entre as pessoas. Gostamos muitas vezes de murmurar,
de reclamar de Deus, das pessoas e das circunstâncias. Muitas vezes, murmuramos e reclamamos de Deus, das pessoas e das circunstâncias. Estamos sempre insatisfeitos e estamos sempre prontos a reclamar de alguma coisa. E murmurar é contrário ao contentamento. E nós sabemos, amados irmãos, que murmuração, a Bíblia fala sobre murmuração, e ela nos ensina que murmuração é pecado. Porque murmurar é o contrário de contentamento. Deus abomina a murmuração e castiga os murmuradores. Porque a murmuração, ela esconde o pecado da rebelião e muitas vezes da incredulidade. Murmurar, muitas vezes, é duvidar do caráter e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que a murmuração é prejudicial ao murmurador. A murmuração é uma doença da alma, altamente contagiosa e também prejudicial à saúde daqueles que a praticam. Muitas vezes pessoas adoecem física e espiritualmente porque estão sempre murmurando, nunca estão contentes com aquilo que possuem, como nós vamos ver mais adiante, ou pelas circunstâncias pelas quais estão enfrentando. Nós podemos ver aqui, amados irmãos, nessa carta que Paulo escreveu aos Filipenses, que é chamada uma das cartas da prisão. Paulo estava preso. E Paulo está encerrando a carta, chamada a carta da alegria. Paulo, mesmo preso, é o prisioneiro otimista. E ele vai encerrar esta carta com uma nota de gratidão, onde ele expressa o contentamento da sua alma, mesmo estando ou sendo um prisioneiro. Nós podemos ver no texto que nós lemos aqui, amados irmãos, a ideia-chave desse texto é o contentamento. Nós, amados irmãos, como cristãos, nós somos pessoas satisfeitas, contentes, ou somos cristãos que estamos sempre murmurando por algo, reclamando de Deus, das pessoas ou das circunstâncias? Minha mensagem nesta noite é dividida em duas partes. A primeira delas é o seguinte: o que é contentamento? E como experimentar o contentamento? Primeiramente, veremos o que é contentamento. Paulo, quando nós lemos todas as suas cartas, o nosso irmão Paulo é um exemplo bíblico e cristão de uma pessoa contente. Quando nós lemos aqui no versículo 11 do texto que nós lemos aqui no capítulo 4, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra aqui contente, amados irmãos, é autarques, que no grego significa autossuficiência ou
contentamento. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo também ao jovem pastor Timóteo, da igreja de Éfeso, na primeira carta, 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 6, ele diz: de fato, Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha o que Paulo vai aconselhar ao jovem pastor Timóteo, da igreja de Éfeso. Timóteo, de fato, Timóteo, grande fonte de lucro é a vida de piedade, é uma vida cristã, aos pés do Senhor, com contentamento. Amados irmãos, uma pessoa contente, ela desfruta da suficiência divina e da provisão da graça de Deus para todas as suas necessidades. Paulo também escrevendo, lá na sua segunda carta de Coríntios, capítulo 9 e versículo 8, ele diz o seguinte: Deus pode fazer vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, para que superabundeis em toda a obra. Ou seja, uma pessoa contente, ela desfruta da suficiência divina e da provisão da graça de Deus para todas as suas necessidades. Então, meus amados irmãos, contentamento é autossuficiência. Quando o Senhor disse também a Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando ele disse: a minha graça te basta, Paulo. Paulo utilizou a mesma palavra traduzida por contente ou contentamento. Em outras palavras, olha, Paulo, a minha graça já é o suficiente para que você seja uma pessoa contente. Meus amados irmãos, aí pode surgir uma pergunta: será que existem algumas passagens bíblicas que nos falam sobre o contentamento? Nós veremos algumas verdades bíblicas acerca do contentamento bíblico pelo qual a palavra de Deus nos ensina. Primeiramente, o contentamento verdadeiro, porque eu posso estar dizendo que sou uma pessoa contente só da boca para fora, mas o contentamento verdadeiro e bíblico, primeiramente, ele vem de Deus. Porque o contentamento que Deus dá aos seus filhos e às suas filhas vem dele. Somente ele pode produzir contentamento no coração do ser humano. Paulo, escrevendo novamente em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, ele diz: a nossa suficiência vem de Deus. E podemos afirmar, amados irmãos, que o contentamento do crente é o próprio Deus. A pessoa que é cristã, se ela não estiver contente, primeiramente, por ter Deus na sua vida, a graça de Deus derramada em seu coração, esta pessoa não é verdadeiramente uma pessoa contente. Por isso que o salmista, lá no Salmo 73, versículo 25, ele diz: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza mais na terra.
Ou seja, amados irmãos, traduzindo aqui as palavras, o contentamento é a alegria e a felicidade que existe em Deus, as quais são experimentadas por todo aquele que tem o quê? Um relacionamento espiritual com Ele. Então aprendamos em primeiro lugar, amados irmãos, o contentamento bíblico pelo qual a palavra de Deus nos ensina, ele vem de Deus. Você não pode dizer que é uma pessoa contente se você não sente felicidade, você não sente alegria em Deus, se você não experimenta todos os dias a bondade, a alegria que Deus proporciona ao seu coração. É um relacionamento espiritual com Ele todos os dias. Aí sim, eu vou ser uma pessoa contente. E o apóstolo Paulo, ele experimentava todos os dias essa verdade na sua vida. Mesmo estando prisioneiro lá, ele escreve essa carta chamada a Carta da Alegria. Eu quero citar aqui, amados irmãos, 2 textos, quero que os irmãos abram. Abram primeiramente lá no Salmo, capítulo 4. Salmo capítulo 4. Salmo 4 foi escrito por Davi, que era outro que experimentava da alegria todos os dias, da felicidade de estar desfrutando da comunhão com Deus. Veja o que é que ele diz, Salmo de número 4, o versículo 7. Veja só: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Deles quem? Daqueles que não têm a Deus, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Então, Davi está dizendo aqui: Senhor, Tu colocaste no meu coração mais alegria do que no coração deles, porque eles só se alegram, sabe quando? Quando há fartura de cereais. Mas independente que não haja fartura de cereal, eu sou uma pessoa contente, porque todos os dias eu desfruto da intimidade e da comunhão que eu tenho contigo todos os dias. E Tu, Senhor, é quem faz isto, é quem alegra o meu coração. Mas há outro salmo também, aí que eu quero que os irmãos abram, Salmo 16. Que é um hino de Davi também. Salmo 16, versículo 11. Ele diz: Tu me farás ver o quê? Os caminhos da vida. Olha só, na Tua presença há o quê? Plenitude de alegria. Na Tua destra, delícias perpetuamente. Como é que eu não posso ser uma pessoa contente? Se eu desfruto da intimidade todos os dias, Ele coloca alegria no meu coração. Ele me dá plenitude de alegria. O que é plenitude? Uma coisa completa. A alegria que eu preciso, Senhor, vem de Ti. Não vem das circunstâncias, não vem dos homens. Por isso, amados irmãos, contentamento é a alegria e a felicidade que existe em Deus, as quais são experimentadas por todos aqueles que têm um relacionamento espiritual com Ele. Então, em primeiro lugar, a Bíblia mostra que o verdadeiro contentamento vem do Senhor, vem de Deus. Mas também, em segundo lugar, o contentamento reside lá no interior, lá no nosso coração.
Contentamento é algo que vem de dentro, que reside no coração, lá no nosso mundo interior, que só Deus é que sabe, só Deus é quem conhece. Novamente, o salmista, lá no Salmo 12, versículo 7, ele diz que aqueles que o quê? Têm esse contentamento no seu coração, ele diz, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Salmo 62, versículo 5 também, ele diz, somente em Deus, ó minha alma, espera, sabe como? Silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Então, contentamento, amados irmãos, reside no nosso coração, em todo o nosso ser, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, nos nossos desejos, na nossa vontade. A alma, o coração, é a sede do contentamento verdadeiro. Se eu não entendo que o verdadeiro contentamento é estar na presença do Senhor, como é que interiormente eu vou ter o quê? Este contentamento? Como é que eu vou ser uma pessoa contente diariamente? Se eu não experimento da intimidade e da comunhão com o Senhor todos os dias. Então, o contentamento vem de Deus, o contentamento reside nos nossos corações, no nosso interior, só Deus conhece. Nós esperamos silenciosamente pelo Senhor, porque só dele é que vem a verdadeira esperança. Mas também, em terceiro lugar, o contentamento bíblico independe das circunstâncias externas. Ou seja, o contentamento é um estado em que as emoções, muitas vezes provocadas pelas circunstâncias externas, não têm nenhum poder em afetar a tranquilidade íntima de uma pessoa. Por isso que eu disse, amados irmãos, lá no início, falar em contentamento é fácil, mas não é uma coisa fácil. Requer muito o quê? Quebrantamento diante do Senhor. Contentamento é um estado em que as nossas emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm nenhum poder em afetar a tranquilidade íntima de uma pessoa. E diante do que nós estamos vivendo, amados irmãos, será que essas circunstâncias internas têm quebrado a nossa tranquilidade, o nosso interior? Deus sabe. Em outras palavras, podemos dizer o seguinte: o contentamento não depende daquilo que acontece exteriormente conosco. Não se baseia em circunstâncias. E eu digo, amados irmãos, por isso que o verdadeiro contentamento tem que vir primeiramente de Deus. Porque muitas circunstâncias externas virão para nós murmurarmos, reclamarmos de Deus, das pessoas e das circunstâncias. Às vezes nós até cantamos um hino, que eu até separei aqui já um texto. Nós cantamos, mas muitas vezes não é a realidade nas nossas vidas. É a oração de Abacuque, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia, meus amados irmãos, isso é muito forte, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da coça e me faz andar altaneiramente. Meus amados irmãos,
diante de circunstâncias adversas, podemos dizer que nós seremos provados se somos pessoas contentes ou não, se estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem proporcionado para as nossas vidas ou não. Por isso que no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos mostra que o contentamento precisa ser aprendido. Paulo declara, amados irmãos, se o apóstolo Paulo, ele diz, aprendi. Se ele aprendeu, era uma coisa que ele não sabia antes. Ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento precisa ser aprendido. Quando Paulo vem dizer aqui, amados irmãos, aprendi a viver, é porque nós, seres humanos, nós não somos contentes por natureza. Pelo contrário, nós sempre estamos murmurando ou resmungando por alguma coisa. Paulo amplia o seu pensamento no versículo 12 e diz, tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Mostrando-nos que o quê? O contentamento é um aprendizado. Nós temos que aprender a vivermos contentes em toda e qualquer situação. Paulo diz, tanto sei estar humilhado. É bom ser humilhado, meus irmãos. Alguém gosta de ser humilhado? Paulo disse, olha, agora eu já sei. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho essa experiência. Tanto da fartura, como de fome. Paulo disse, eu aprendi a passar fome. Mas houve um momento que eu estava com fartura. Assim de abundância como de escassez. Certamente, Paulo na vida prática, na vida cristã, ele aprendeu várias circunstâncias. Por isso que o contentamento independe das circunstâncias externas, o contentamento precisa ser aprendido. É uma luta diária. Ou seja, Paulo já experimentava uma vida de total dependência do Senhor. No que tange aqui, segundo o texto, de todas as suas necessidades básicas. Até o básico. Paulo entendia que ele dependia totalmente do Senhor. Paulo aprendeu a viver contente por experiência e não apenas por teoria. Amados irmãos, é fácil nós abrirmos a nossa boca e dizer que somos pessoas cristãs contentes. Isso é a teoria. Mas nós devemos aprender por experiência. Você tem aprendido por experiência ser uma pessoa contente, ser grata a Deus em todas as coisas. Então, contentamento é isso. Temos que entender isso. O verdadeiro contentamento vem de Deus, reside lá no fundo da nossa alma, só Deus é quem conhece, independe das circunstâncias externas,
e precisa ser aprendido. Todos os dias nós temos que aprender a vivermos contentes, porque Jesus Cristo disse: basta o seu dia, cada dia o seu próprio mal. É um aprendizado. Não é fácil. Por isso, nós temos que buscar diariamente um relacionamento espiritual com Deus, constantemente, para que Ele coloque alegria, esperança, satisfação, plenitude de alegria lá no nosso coração, para nós não olharmos para as circunstâncias externas, mas nossos olhos possam estar o quê? Posto tão somente no Senhor. Então, amados irmãos, sabendo o que é contentamento, agora vem a segunda parte da nossa mensagem. Como experimentar o contentamento? Paulo vai se apresentar aqui no texto, como nós vimos, que ele havia aprendido a arte e a obediência do contentamento. E seguindo aqui no texto o exemplo de Paulo, nós vamos destacar algumas atitudes que revelam o contentamento na vida do apóstolo Paulo, que servirá de lições para as nossas vidas. Primeiramente, seja uma pessoa agradecida. Este é o primeiro passo para experimentarmos o verdadeiro contentamento. Seja uma pessoa agradecida. Esteja satisfeito e agradeça a Deus por aquilo que você tem recebido, ou pouco ou muito, do Senhor. Paulo, ele vai novamente aconselhar Timóteo, lá em 1 Timóteo, eu vou ler aqui no capítulo 6, o versículo de número 6 ao versículo número 8. Paulo diz assim: Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 8. Ele diz: 1 Timóteo 6, versículo 5 ao versículo 6 ao versículo 8. Ele diz: de fato, Timóteo, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha só o que ele vai dizer. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha só o versículo 8, o que ele diz: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Meus amados irmãos, sejamos sinceros com nós mesmos. Nós estamos satisfeitos com pouco ou muito com o que Deus tem nos dado? Segundo o aconselhamento aqui de Paulo, tendo sustento, as coisas básicas, o que vocês precisam para sobreviver, e o que vestir, estejamos contentes. Por isso, o primeiro passo para experimentarmos o verdadeiro contentamento é sermos o quê? Pessoas cristãs agradecidas. E no texto aqui que nós lemos, amados irmãos, em Filipenses, Paulo escreveu aos Filipenses para agradecer aos crentes da igreja de Filipos pelas ofertas que os irmãos enviaram por intermédio de Epafrodito. Paulo estava passando necessidades. Olha o versículo 18, o que é que diz? Olha, lá de Filipenses 4, 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. Olha como Paulo vai agradecer. Como o quê? Um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus.
Paulo era agradecido por tudo. Porque contentamento sempre vai gerar gratidão. Assim como murmuração vai produzir reclamação. Contentamento sempre vai gerar gratidão. Como murmuração sempre vai produzir reclamação. E o conselho do apóstolo Paulo é isso. Meus irmãos, contentem-se com o pouco que Deus tem lhe dado. Fujam do supérfluo. E é daquelas coisas que são desnecessárias. Às vezes, amados irmãos, deixamos de desfrutar da verdadeira intimidade com o Senhor, da verdadeira alegria. Porque muitas vezes nós estamos buscando coisas supérfluas, coisas desnecessárias para as nossas vidas e somos pessoas murmuradoras, estamos sempre reclamando, querendo algo, mas nós já temos tudo. Deus já nos fez ver os caminhos da vida. Na presença dEle há plenitude de alegria. Que tenho mais na terra que eu me agrade, senão a Ti, Senhor. Contentemos-nos, amados irmãos, com aquilo que Deus já tem nos dado, ou pouco ou muito. Fujamos daquelas coisas que são supérfluas, daquelas coisas que são desnecessárias para as nossas vidas. Por isso que Paulo, escrevendo novamente aos Tessalonicenses, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Queremos experimentar, amados irmãos, o verdadeiro contentamento, sermos pessoas cristãs, contentes, desfrutar da verdadeira alegria, da verdadeira paz interior. Sejamos pessoas agradecidas, pessoas cristãs agradecidas pelo muito ou pouco que Deus tem nos dado. Mas em segundo lugar, para desfrutarmos ou experimentarmos o verdadeiro contentamento segundo a palavra de Deus, segundo o ensino de Paulo, sejamos pessoas cristãs totalmente dependentes de Deus. Devemos aprender a depender da providência de Deus em nossas vidas. Ele controla, amados irmãos, todas as circunstâncias. Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Observe que Paulo fala dos cuidados dos irmãos de Filipos para com ele, destacando que no tempo certo, no tempo de Deus, as ofertas chegaram às suas mãos e Deus se agradou. Aquilo foi como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, porque Deus é quem controla todas as coisas, é Deus que controla todas as circunstâncias, Ele sabe o que nós necessitamos. E Paulo agradece a oferta como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Deus, amados irmãos, né? O versículo 10, olha o que o Paulo diz aí. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o quê? A meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo sabia que tudo aquilo que ele passou, privações, de muitas coisas, como ele disse aqui, ele aprendeu, não é? Até passar por necessidades, não ter o que comer. Mas ele disse: eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. No tempo certo, dentro do relógio de Deus, chegará. Porque Deus sabe e Deus conhece o que é que eu estou necessitando.
devemos experimentar o contentamento como pessoas totalmente dependentes de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. No tempo certo, as coisas acontecem e as bênçãos que Ele tem preparada para o seu povo chegará no tempo de Deus, não é no nosso tempo, é no tempo que Deus assim determinar. Muitas vezes nós queremos adiantar o relógio, o tempo de Deus, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Devemos depender do Senhor, buscá-lo como prioridade em nossas vidas. Como disse Jesus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Como experimentar o contentamento bíblico, conforme Paulo está nos ensinando? Seja uma pessoa agradecida, seja uma pessoa cristã, totalmente dependente de Deus. Mas, em terceiro lugar, separe o seu coração das coisas. Separe a sua satisfação interior das coisas que acontecem com você. É possível viver contente, independente das circunstâncias. Lembre-se que a verdadeira satisfação não está naquilo que você tem ou não tem. Precisamos estar acima das coisas e das circunstâncias. Não devemos colocar os nossos corações nas coisas físicas. Paulo declara aos Filipenses que seu interesse por eles não era pelos bens materiais ou as ofertas que ele mandava. Paulo não era movido pela avareza ou pelo desejo do lucro material. Veja aí o versículo 17, que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o quê? O vosso crédito. O apóstolo Paulo não era alguém que o quê? Movido pela avareza, pelas coisas materiais. Ele não buscava lucro material, mas ele o quê? Esperava que eles continuassem aumentando o crédito deles diante de Deus, e Deus continuasse abençoando eles pela oferta pelo qual eles tinham enviado para o apóstolo Paulo. Por isso que há um texto, amados irmãos, quero que os irmãos abram aí também, Hebreus capítulo 13. Nós temos que ter cuidado com a avareza, pelo desejo de termos cada vez mais lucros e lucros e lucros, quando muitas vezes nós não estamos mais precisando e deixamos de desfrutar da comunhão com Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 5 e o versículo 6. Veja o que é que diz. Seja a vossa vida sem o quê? Sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te deixarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Nada. Se temos essa promessa de Deus, amados irmãos, que importa o que é que o homem venha intentar algo contra as nossas vidas? Se Deus nos promete: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais eu te abandonarei. Isso é palavra do Senhor, amados irmãos, não é palavra do pastor Waltz, não. Seja a vossa vida sem avareza, porque a avareza, Paulo diz lá em Colossenses, que é idolatria. Quem é avarento é idólatra.
Idolatria não é apenas você se prostrar diante de uma imagem de escultura, mas a avareza é idolatria. Portanto, experimentamos o verdadeiro contentamento quando somos uma pessoa agradecida, uma pessoa totalmente dependente de Deus, quando nós separamos os nossos corações das coisas materiais, mas também, em quarto lugar, para experimentarmos o verdadeiro contentamento, receba de Deus a força para o contentamento. Viva contente, pois Deus lhe dará forças para suportar toda e qualquer situação. Paulo disse, depois que ele passou por todas as coisas, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, amados irmãos, quando nós somos uma pessoa agradecida a Deus, quando nós somos pessoas totalmente dependentes de Deus, não colocamos o nosso coração nas coisas materiais, Deus nos dará forças para sermos pessoas contentes em toda e qualquer situação. Com o poder que vem de Deus, nós enfrentaremos qualquer situação, saúde ou doença, honra ou humilhação, riqueza ou pobreza, aceitação ou rejeição. Talvez tantas pessoas cristãs estejam passando por situações como esta. Saúde. Estão desfrutando. Mas quando vier a doença, continuará com o mesmo contentamento? Muitas pessoas cristãs podem estar sendo honradas neste momento, mas quando vier a humilhação, você vai continuar uma pessoa contente? Se você é uma pessoa rica e hoje se encontra na pobreza, vai continuar contente? Se você era aceito e agora você está sendo rejeitado, você continua contente diante de Deus com o mesmo contentamento que tinha antes? São essas perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos. O contentamento, ele é útil, principalmente para enfrentarmos, amados irmãos, as instabilidades da vida. A nossa vida é instável. Paulo fala que precisa desse poder para enfrentar a instabilidade que nos leva de um extremo para outro. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Eu posso estar desfrutando de uma saúde, cheio de vigor, mas de repente vem uma doença para me abater. Eu posso estar sendo honrado até pelos da minha família, mas a minha família começou a me humilhar agora, e eu não estou agora mais com o mesmo contentamento que eu tinha antes. Eu tinha uma certa situação financeira boa, mas agora já não é a mesma. Antes eu era aceito e agora eu estou rejeitado. Por isso que Paulo diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. Devemos estar recebendo o poder de Deus para enfrentarmos as instabilidades que a nossa vida há de nos proporcionar. E nunca deixarmos o quê? Este contentamento sair da nossa alma. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem era que fortaleceu o apóstolo Paulo? Era Deus. A fortaleza de Paulo era Deus.
A força que Paulo suportava, aprendia a viver daquela forma, não era dele mesmo, era Deus que dava poder a ele, para ele suportar e viver daquela forma, aquele exemplo bíblico, cristão, de uma pessoa contente. Estejamos, amados irmãos, buscando o poder do alto, para enfrentarmos as instabilidades que a vida há de nos proporcionar. A vida pode nos levar de um extremo a outro. E Paulo nos ensina isso. Aprenda, a viver contente. Busque força naquele que tão somente pode lhe fortalecer, que é o Senhor. Não é fácil ser humilhado, amados irmãos. Não é fácil ser rejeitado. Não é fácil você ter uma situação financeira agradável e reverter todo o quadro. Não é fácil você ser cheio de vigor, cheio de saúde, e de repente você está o quê? Acamado lá numa cama. Paulo diz: busque a força no Senhor. Tudo você pode continuar contente, com contentamento no seu coração, se você buscar esse poder lá do alto. Tudo posso naquele que me fortalece. E por último, sejamos pessoas também generosas para desfrutarmos do verdadeiro contentamento. O contentamento, ele é experimentado quando também nós nos preocupamos com o bem-estar dos outros, principalmente com a vida dos missionários e plantadores de igrejas. Meus amados irmãos, eu fico imaginando, nós estamos aqui, numa cidade, enfrentando esta dificuldade. Eu fico a imaginar, amados irmãos, os homens, mulheres de Deus, missionárias que estão espalhados sobre a face da terra, enfrentando esta crise mundial, as perseguições, além das perseguições, as privações de tantas as coisas. Devemos estar, amados irmãos, orando, contribuindo de uma forma direta ou indireta com esses irmãos. Será que nós temos orado, amados irmãos, por tantas pessoas que estão pregando o Evangelho aí? Pedro já escreveu na sua carta lá, quando ele diz: sejam sóbrios e vigilantes, sabendo que em toda a irmandade no mundo tem muitas pessoas precisando, estão passando por várias privações, pelo qual também nós estamos passando. A nossa situação aqui, amados irmãos, aos olhos de tantos que estão aí pregando o Evangelho, em países que são perseguidos por causa do Evangelho, aos nossos olhos aqui, nós estamos num mar de rosas. É para nós sermos gratos a Deus, estarmos contentes, vibrantes, orando, agradecendo: Senhor, Tu és bom, a Tua bondade dura para sempre. Das igrejas que Paulo fundou, somente a de Filipos se associou com ele quanto ao suprimento das suas necessidades. Dar, compartilhar, assistir ao necessitado, principalmente aqueles que pregam o Evangelho, é essencial para o contentamento. As nossas ofertas, as nossas doações são como um aroma suave, sacrifício aceitável e agradável diante de Deus, quando nós damos com alegria para a obra de Deus. Ofertar também, amados irmãos, é forma de cultuarmos a Deus. E Paulo encerra dizendo, olha a convicção do apóstolo Paulo, no versículo 19, ele diz: e o meu Deus, segundo
a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele declara que todo aquele que dá com sacrifício para os outros será suprido pelo Senhor. Paulo usa a expressão aqui, meu Deus, para indicar que ele conhecia muito bem o Deus que ele servia. Ele tinha intimidade, ele conhecia de forma prática o Deus pelo qual ele servia. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, ou seja, Deus supriria cada uma ou todas as necessidades dos filipenses. E olhe que ele fala aqui de necessidades e não desejos pessoais, prazeres ou vontades que os filipenses tinham. Uma coisa, amados irmãos, é Deus suprir as nossas necessidades, porque há muitas pessoas descontentes dentro das igrejas, porque Deus não está suprindo os seus desejos, os seus prazeres ou as suas vontades, que muitas vezes são contrárias à vontade do Senhor, mas Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Ele sabe o que nós necessitamos. O suprimento, Paulo diz aqui, e ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, o suprimento que Deus dará a cada um será de acordo com o poder de suprir, segundo a sua riqueza em glória, isto é, proporcional aos infinitos recursos de Deus. Deus sabe o melhor. E será por meio de Jesus Cristo. Deus faz isso por causa de Jesus Cristo. O meio é Jesus Cristo. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, Ele há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Isto é, por causa dos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando me lembro aqui, amados irmãos, lembrando-me aqui do texto, lá em Romanos 8, versículo 31 e 32, diz: diante destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu único filho, mas antes Ele deu todas as coisas por amor de nós. Por acaso Ele nos negará alguma coisa? Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então, amados irmãos, experimentemos o contentamento. Sejamos pessoas agradecidas. Sejamos pessoas totalmente dependentes de Deus. Separemos o nosso coração, a nossa vida das coisas materiais. Não vivamos em função delas. Recebamos de Deus a força para o contentamento e sejamos pessoas generosas para com uns aos outros. E finalizo dizendo o seguinte: devemos entender que é possível viver contente em qualquer situação ou circunstância. Uma pessoa contente, ela desfruta da suficiência divina para uma vida de completo ou total contentamento. Que Deus nos ajude, amados irmãos. Que estejamos buscando este poder do alto para sermos pessoas cristãs, contentes diante de Deus. Agora, um contentamento não só da boca para fora, mas sermos pessoas gratas, sinceras, diante de Deus. Porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso.
Ele é um Deus de promessas. O que Ele prometeu a mim e a você, o que Ele tem preparado para mim e para você, Ele não pode negar a si mesmo. Deus, Ele é fiel e cumprirá cada uma das promessas que tem para mim e para você. Ele conhece a mim, Ele conhece a você. Ele sabe da sua e das minhas necessidades. Portanto, que descansemos nesse Deus maravilhoso e desfrutemos uma vida de um inteiro agrado diante de Deus. Uma vida de contentamento para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.